Oi, Cris. Oi, pessoal. Oi, Thay, tudo bem? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cristina Cavallo e eu estou aqui com a minha sócia, minha amiga, minha parceira, Tayane Amaral. E a gente começou, né, aqui no Movimento Ilumina, uma série de vídeos, né, de lives para a gente tratar de assuntos que têm chegado para a gente, coisas que também estão permeando aí o nosso trabalho, né? A gente lançou uma caixinha de perguntas esses dias lá no Stories lá do nosso Instagram, perguntando assim para as mulheres, né? Na sua opinião, né, para você, qual é o maior desafio hoje para o crescimento profissional da mulher, né? E foi bem interessante porque praticamente todas as respostas, com alguma pequena variação, diziam que o grande desafio era conciliar a vida profissional, o foco, a dedicação, né? Essas palavras apareceram assim, com as outras demandas da vida da mulher, que são muitas, né? A casa, os filhos, ela própria, a família como um todo, enfim, tudo isso que está aí compondo a nossa vida, né? E aí, hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa pergunta e também sobre essas respostas que chegaram para a gente. Mas antes disso, para quem está chegando agora, acho que é importante a gente se apresentar, falar um pouco o que é o Movimento Ilumina, né, Thay? Isso. Porque nem todo mundo conhece, né? Tem gente que está chegando agora, está conhecendo a gente agora. Então, vamos falar um pouquinho, Thay. Quem somos nós, Vamos. né? O que que a gente faz, o que que a gente quer, o que que a gente pretende. Vou colocar para apresentar aqui, pessoal, o nosso site, tá? Colocar para compartilhar aqui a nossa página. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho do que é o Movimento Ilumina, né, Cris? Então, eu e a Cris somos mulheres que já passamos por muita coisa, né, Cris, na Com vida, tanto certeza. profissional, quanto em família, quanto em relacionamentos. E de uma amizade profissional, de um contato profissional se tornou uma amizade aí que a gente encontrou tanta afinidade, tanta coisa em comum, tanto pensamento em comum, que a gente pensou, a gente tem que levar isso para o mundo, né, Cris? A gente tem que pensar numa E, forma de que a gente alcance aí muitas outras mulheres, que a gente consiga levar esse nosso pensamento, essa nossa ideia para muitas outras mulheres. E assim foi o comecinho do Movimento Ilumina, que o nome já veio muito depois disso, né, Cris? A gente pensou em vários nomes, mas a gente chegou no Movimento Ilumina, que a gente entende que esse pensamento, esse modo de viver, esse modo de enxergar o mundo, ele se torna uma chama que ilumina todos nós. E não somente todas nós, né, que é um movimento feito por mulheres para mulheres, mas a gente entende que essa chama, essa luz, ela alcança todo o mundo, né? Inclusive todos que estão à nossa volta. Então a gente pensou por muito tempo, né, Cris, o conceito do movimento, como que ele ia funcionar. Foi um processo de quase 1 ano e meio, 2 anos, para que ficasse pronto, para a gente trazer aqui para vocês um projeto, um movimento super legal. Então, o movimento Ilumina, gente, como a gente falou, é um movimento que foi feito por mulheres, eu e a Cris, né? E também com a ajuda de opiniões e de ideias de muitas outras mulheres, né? Que foi feito para mulheres, né? Que foca no autoconhecimento e na transformação interna, porque a gente acredita que a mudança, ela começa dentro de nós. E aí o nosso entorno, o nosso redor vai se transformando a partir da nossa mudança, da nossa transformação, né? O nosso objetivo com o movimento é alcançar a felicidade e a plenitude, que a gente pensa que isso tudo vem junto, né? A partir do momento da nossa transformação e da nossa caminhada em direção ao autoconhecimento, a felicidade e a plenitude, ela vai nos alcançando, não o contrário. A gente não busca a felicidade, a gente busca o autoconhecimento, nossa transformação interna, e a felicidade e a plenitude, elas nos alcançam, tá? E para isso a gente sabe que é preciso, antes de tudo, compreender o universo feminino, porque só assim é possível agir na cura das nossas dores, né? Nas dores e traumas emocionais que aflige, que atinge todas nós mulheres. Né? Então, a nossa principal ferramenta, pessoal, no Movimento Ilumina, são as histórias, né? Porque através das histórias a gente consegue se conectar
se conectar com algum aspecto, algum ponto ali na história de cada mulher, a gente consegue se enxergar, a gente consegue se conectar e a gente consegue se colocar no lugar da outra mulher, né? Da outra pessoa que está ali passando por situações que normalmente a gente já passou ou conhece muita gente que já passou por isso, né? Então, vou dar passar aqui no nosso site para vocês conhecerem, tá? Então, o endereço do site, o link do site, a gente vai colocar na descrição do vídeo, mas é iluminamovimento.com, tá bom? Então, aqui só passando na página inicial para vocês conhecerem. Então, aqui a gente entende que essa chama, ela ilumina todos nós, né? Como falei antes. Então, aqui se você der uma visualizada no site, aqui tem o nosso vídeo de apresentação, mas um dos nossos pontos no site que a gente mais gosta e foi o nosso pontapé, é o nosso livro, tá? O nosso primeiro livro, que já está publicado no site, tá? Estou abrindo aqui para vocês darem uma olhada. E o livro, a gente traz um tema que é muito sensível, a gente sabe que é um tema que afeta a maior parte das mulheres adultas hoje, né, que é a questão da traição. E é um tema tão sensível que a gente optou por trazer, como eu falei para vocês, através de história, porque alguns pontos a gente se identifica, outros não, com algumas questões, né, mas eu e a Cris, a gente escreveu esse livro num processo bem lento, assim, porque afeta muito a gente, né, Cris? Então, cada ponto, cada passo que a Liz, que é a nossa principal personagem, vai percorrendo ao longo aí da história, foram momentos que a gente acabou vivendo de alguma forma, em algum grau, né? Então, foi um livro transformador, que o processo inteiro que a Liz viveu na história foi transformando a nossa vida também. A cada passo que a gente foi escrevendo, foi lendo, relendo, né, Cris? Quer comentar Com um pouquinho certeza. sobre esse processo? Sim, sim. Foi bem interessante. Gente, começou a chover muito aqui. Não sei se vai atrapalhar aí nosso som. Espero que não. Não tá não, Cris. Não? Tá bom. Esse livro foi muito bacana, né? Como a Taine falou, esse foi o nosso primeiro projeto juntas, né? Assim, acho que o Movimento Ilumina, ele nasce do livro. A princípio, a gente começou com o livro e depois a gente foi entendendo, inclusive, que a gente estava criando um movimento, né? Essa ideia justamente de cada mulher se construir, se trabalhar internamente, se curar, para que isso fosse virando um grande movimento e outras mulheres também pudessem se curar e isso fosse crescendo. E como está dizendo lá na página inicial, é uma chama interna de cada um que ilumina todos, né? Que a gente com isso vai curando também as nossas relações, as áreas da nossa vida que às vezes não estão tão alinhadas. E a gente começou a escrita desse livro, foi um processo lento, porque ele foi muito vivenciado, a gente foi se identificando, né, construindo a vida da Liz, a história da Liz, que é a nossa personagem, e como ela passou por esse processo de superar uma traição, né, e a gente não vai dar muito spoiler aqui, vocês vão poder acessar para ler, como ela superou essa traição num processo de 21 dias. Né? Então, assim, a gente até costuma falar sobre isso, algumas pessoas perguntam, um livro de autoajuda? Não sei, eu acho que tudo pode ser auto, né? Não gosto muito da palavra ajuda, mas tudo pode ser autoajuda quando você quer. Esse é um livro, né? É uma história, mas todo o processo da Lida ele está presente ali e tudo que ela fez, todas as práticas, né? Toda uma nova rotina que ela construiu na vida dela, como ela saiu de um ponto muito ruim, muito negativo, em que ela estava assim arrasada, sofrendo e que toda a vida desandou por conta disso, que a gente sabe que está tudo integrado, né? Se o emocional está destruído, o resto também não vai funcionar, né? Como ela saiu desse ponto de desespero e de caos e de uma vida totalmente caótica por conta dessa traição, para chegar num ponto muito positivo da vida dela, em que ela, nesse processo todo, apesar de doloroso, ela
ela saiu muito mais forte, ela se fortaleceu, ela se conheceu, ela se curou, se resolveu. Muitas coisas que também só apareceram por conta disso, né? Então, mostra para a gente também que as coisas nunca são por acaso e mesmo que aquilo de mais negativo e que a gente nem quer na nossa vida, pode ser positivo, se a gente souber fazer um bom uso daquilo e realmente superar, né? Ou seja, até o nome, né? Tudo foi bem interessante, porque a gente tem uma metáfora, né, dentro desse livro, que é parte de um processo terapêutico que a Ali está vivendo, e que traz essa ideia de filtro, né? Então, não se trata aqui de ignorar o que acontece, ou de colocar alguma coisa embaixo do tapete, ou de fingir que não aconteceu, ou de guardar aquela mágoa e ficar sofrendo calado. Isso não é, né, nem um pouco saudável, mas justamente de filtrar as emoções, né? E aí lá no livro vocês vão poder ver que tem toda a descrição desse processo, que é um processo que todo mundo pode fazer, inclusive da forma que está lá, ele é bem explicado, mas de filtrar aquilo que a gente está sentindo, vivendo, né, vivenciando, e ficar com o que é essencial para nós, de alguma maneira ressignificando aquilo, e deixar o resto, né, soltar o resto, curar o resto, para que aquilo não nos prejudique, né? Então, esse livro ele é uma espécie de diário, né, da Liz, ela ali a narração vai contando toda a vida dela ao longo desses dias, e como ela supera, né? Então, acho que mais do que pensar em autoajuda, eu acho que é uma história. E como a Thay falou do início, a gente acredita muito nisso, né? No poder das histórias, sejam elas verdadeiras ou fictícias, mas como a gente se identifica no outro, né? Porque o ser humano é isso, a gente se lê, se entende muito através do outro. Então, quando você tem uma história que você consegue se vê ali, seja por identificação ou seja por contraste, né? Se, poxa, eu sou assim, ou isso está acontecendo comigo, ou então, não, eu não sou assim. Se você sabe que você não é assim, que aquilo não, então você já tem uma pista de então como eu sou, né? Se eu não sou daquele jeito. A gente acredita muito nesse poder, né, das histórias, afinal, a humanidade está aí há milênios provando que as histórias são o fundamento, né, cultural da gente. Um outro ponto que eu acho interessante também falar, e nessa perspectiva, assim, para a gente se apresentar para o pessoal que está chegando, né? Eu e a Tayane, como ela falou, nós nos conhecemos num contexto profissional, acadêmico, né? Nós somos pesquisadores, universidade e tal, e a gente também, por conta disso, acaba sendo, vamos dizer assim, forjada, né, num mundo muito mental, né, num mundo que é muito de racionalizar e de pensar, o mundo da pesquisa, o mundo da universidade. E a gente gosta muito disso, a gente acha que isso é uma parte muito importante de quem nós somos, né? Mas, por outro lado, nós temos outros aspectos também que são mais amplos, né? Então, a gente teve muito essa identificação dessa visão mais multifacetada de ser, né? Nós não nos prendemos só no racional, porque a gente entende que a vida não é só racionalidade, a vida também é pautada nas emoções, é pautada no nosso corpo físico, né? É pautada na nossa vida espiritual, na relação que a gente tem com aquilo que é divino, com aquilo que a gente entende como plano espiritual. E aí a gente começou a entender que tudo isso podia virar esse movimento, né? O que veio a se chamar o movimento Ilumina, ou seja, a partir daquilo que a gente estudou nossa vida toda e também do que a gente vivenciou, a gente foi criando uma maneira, um método, né? Ferramentas muito particulares de lidar com a vida, de viver e de construir a nossa vida, né? De buscar aquilo que a gente também sempre prezou muito, que é ser feliz de forma plena, integral, né? Em todos os aspectos. Ah, ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo, mas assim, ninguém está feliz o tempo todo na realidade, mas você pode ser uma pessoa feliz, né? Na medida em que você aprende a lidar com as situações de uma maneira mais positiva, benéfica para você própria, né? Para você próprio, enfim.
Então, eu queria falar um pouco desse livro nesse sentido, assim, de como ele foi o início, né, do movimento Ilumina. Aí a Thay vai mostrar para a gente aí como é que ele está lá no site, para quem quiser também, quem tiver interesse de ler, a gente tem um, um acesso ali bem simplificado, e assim nasceu o movimento Ilumina, e aqui estamos nós, né, desdobrando aí, né, Thay, em outras Sim, facetas. muito legal, Cris. Quando a gente tem tanto amor por esse trabalho, né, Cris, que nossa, até se emociona falando de Sim, como que é esse processo todo, né? E um cuidado que a gente teve foi trazer a Liz para uma realidade possível, porque a gente já leu muitas histórias que a gente acaba não conseguindo se conectar, porque a personagem vive num mundo que é totalmente inalcançável para a gente, né? Numa realidade nossa brasileira e do nosso contexto, né? Então a gente teve muito cuidado em trazer a Liz para um contexto muito, muito real, né, Cris? E as leitoras que fizeram a validação da história, elas, depois eu vou mostrar para vocês alguns comentários no site, elas conseguiram, elas até se emocionaram e falaram, nossa, eu me vi nisso, né? Eu vi minha vida nesse contexto. Então, a gente teve essa preocupação de trazer uma história, um contexto da Liz, que todas nós conseguimos ali ver que é uma história possível e principalmente de se conectar e de se familiarizar, né? Então, vou voltar aqui no site. Então, quando vocês entrarem no site, tem o campo específico do livro, né? E aqui você vai ver que você tem uma opção de fazer uma leitura parcial do livro. Tem aqui um terço do livro, mais ou menos, a gente disponibilizou gratuitamente, que aí, se você gostar da leitura, até a parte que está disponível, aí você decide se vai comprar a versão completa ou não, né? E aqui você vai conseguir ver alguns comentários de leitoras, tá? A opinião de quem já leu o livro, o filtro, tá? E aí você vai decidir aí. Mas além do livro, que é o nosso xodozinho, né, Cris? é. A gente tem também, dentro do movimento, outras movimentações, digamos assim, né, Cris? Outras opções de se conectar com a gente. Nós temos a mentoria, tá? Que depois a gente pode fazer um vídeo só falando sobre mentoria, né, Cris? Como é que funciona, Sim, sim. qual é o objetivo da mentoria, o que a gente traz aqui dentro desse trabalho, que também tá incrível, tá super legal. Tem a nossa imersão presencial, tá? Que você pode fazer seu cadastro reserva aqui. A imersão, ela é uma vivência na natureza, tá, gente? É uma travessia que é super conhecida aqui no Brasil, que é uma trilha super legal e tem aí uma dificuldade média, já tem que estar treinando um pouquinho em trilhas, né? A gente pode fazer um vídeo também depois falando só sobre a imersão, tá bom? Que é incrível também, super legal. E a gente tem a nossa comunidade, né? Que é um grupo que fortalece, né? De fortalecimento feminino, que aqui você consegue se conectar e entrar na comunidade. Aqui dentro do mapinha, a gente consegue ver onde já temos mulheres, eu vou ampliar aqui para vocês verem, onde que nós já temos mulheres conectadas no Brasil, tá? Em breve vai estar pelo mundo, que a gente vai lançar o livro em outros idiomas, né, Cris? É um projeto de Isso. curto prazo. Então, aqui você consegue ver onde que já tem mulheres que já estão conectadas com a gente, né? Isso é muito legal, que a gente vai se fortalecendo, e apesar da distância geográfica, a gente se conecta muito, muito perto, né, Cris? A gente tem uma conexão, assim, muito próxima. E aqui o site, a gente não vai mais se alongar muito aqui, né, Cris? A gente vai colocar na descrição do vídeo o site. E aqui vocês vêm, podem ver tudo aqui que a gente oferece aqui para vocês, tá? Tem o nosso blog, que a gente traz aqui temas super conectados com o objetivo do Ilumina, do movimento Ilumina. E vou parar de compartilhar aqui para a gente falar agora da caixinha, né, Cris? Isso. Acho que a gente, só mais um detalhe, assim, né, da gente falar,
esse movimento, né, a ideia desse movimento, a Thay falou aí, mostrou o mapa, né, apesar das distâncias geográficas, nós duas mesmo agora estamos distantes, né, geograficamente no momento, mas a partir do momento que a gente entende também um pouco mais da vida, né, em termos de energia, isso passa a perder totalmente significado, né? Quando a gente se conecta com ideias, a gente fez contato com várias mulheres do Brasil, algumas mulheres já fora do Brasil, que acessaram o nosso material, conheceram o nosso trabalho, e os anseios, as dores, os sentimentos, eles formam, né, seu próprio território, vamos dizer assim, que não está mais atrelado ao território físico, né? Então, assim, o tempo que a gente vive hoje permite isso. A gente está aqui, né, numa plataforma, fazendo um vídeo, a gente está fazendo esse vídeo agora na forma de live, ao vivo, mas depois a pessoa vai assistir em outro tempo, outro espaço, mas se essa pessoa se conecta com aquilo que a gente está trazendo, com aquilo que a gente está conversando aqui, esse é o verdadeiro movimento, né? Então, esse movimento, ele é muito, assim, energético, vamos dizer assim, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Cristina Cavallo, sou uma das criadoras do Movimento Ilumina, e eu costumo falar, hoje tem nome para isso, aí eu estou aproveitando para usar esse nome, né? Se chama multipotencial. Eu sempre fui uma pessoa de múltiplos interesses, isso já me trouxe alguns problemas na vida, né? Achar que isso era um problema, que isso era uma falta de foco, que era não saber o que eu queria, mas na verdade eu queria era muita coisa mesmo, né? Eu tinha muitos interesses e sempre busquei satisfazer meus interesses, né? Fossem interesses de pesquisa, toda a minha trajetória na universidade ela é muito heterogênea, né? Eu nunca segui um caminho só, eu acredito que as coisas se cruzam o tempo todo, né? Na minha busca espiritual também, então, com isso eu fui me construindo nessa pluralidade, né? Vamos dizer assim. Mas, efetivamente, eu sou mulher, sou mãe, né? Estou casada há 20 anos, tenho um casamento, uma relação maravilhosa de 20 anos, né? Uma relação real, da vida real, que enfrenta desafios e tem coisas maravilhosas, incríveis, muito boas, outras não tão boas, e a gente vai também aprendendo com isso. E tenho uma trajetória profissional como educadora, como designer, como pesquisadora, sou professora de yoga também, estou nesse caminho já há algum tempo, alguns anos, e o Movimento Ilumina é um projeto que eu tenho muito amor, né? Não apenas porque eu co-criei com uma pessoa maravilhosa que eu amo, mas porque ele consegue ser eu, assim, eu consigo me expressar plenamente ali, ele acolhe, né, essa multiplicidade, porque ele também é múltiplo, porque nós somos sempre múltiplas, ainda mais mulher, né, a gente gera a vida, então, assim, a gente não tem limite, né, o que a gente gosta, o que a gente se interessa, a gente consegue olhar para vários lados, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, Thay? E aí, hoje em dia, isso trouxe alguns problemas também para a gente, né? Alguns desafios, acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar, mas vou passar para a Thay se apresentar também rapidinho para vocês, aí a gente entra, né, na pergunta. Oi, pessoal, essa introdução toda é super importante para a gente chegar na caixinha que foi feita, né, Cris? Que, como a Cris falou, nós mulheres, nós fazemos mil e uma coisas, né, o tempo todo. E assim como a Cris, eu sou de universidade também, sou pesquisadora, a gente se conheceu na universidade em Niterói. Eu sou do Amazonas, sou de uma cidadezinha chamada Manacapuru. A Cris é de Niterói, né, Cris? Eu sou de Niterói. E a gente se conheceu lá por conta do doutorado, que estou fazendo pesquisa na Federal Fluminense, e a gente se conheceu na universidade. Sou funcionária pública lá do Amazonas, mas nesse momento estou trabalhando remoto, que, como a Cris falou hoje, a tecnologia ela permite muita coisa para a gente, né? E sou contadora de formação, mas assim como a Cris também atuo em várias áreas, né? Então, estou atuando na área de sustentabilidade, na área financeira. Então, são coisas completamente diferentes, né? Mas que acabam se complementando aí de alguma forma.
trabalho muito fortemente com a parte de organização financeira, e isso a gente enxerga como uma dor muito grande, né, nas mulheres, principalmente quando estão aí no processo de separação ou no momento de crise ali no relacionamento. Então, a parte financeira é uma que afeta muito todas nós, né, e que acaba se expandindo também na parte profissional, que vai ser o nosso foco hoje de conversa a respeito da caixinha de pergunta, né, Cris? Então, no nosso site tem mais detalhado lá um pouco da nossa bio, né, Cris? Tem lá, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre nós no site, tá mais detalhadinho. E lá no Instagram também, a gente pode deixar aqui na descrição também os links, aí vocês podem acessar lá a rede social, conhecer um pouco da gente, mandar uma mensagem, né? Quem quiser saber um pouco mais do trabalho também, vai ser um prazer. E uma coisa super legal que eu gosto muito de trabalhar isso com a Cris, e a gente se dá muito bem com relação a isso, é a simplicidade da forma como a gente traz os conteúdos, né, Cris? A gente não preocupa nesse primeiro momento numa superprodução. Então, vocês podem observar que a gente está fazendo um vídeo gravado aqui na plataforma, e que a gente quer trazer dessa forma simples e real para vocês o nosso objetivo, né? O nosso trabalho. E acho que o nosso objetivo é esse também, né, Cris? É trazer de forma simples para vocês uma linguagem direta, uma linguagem real, de objetivo mesmo de vida nosso, trazer para vocês esses conteúdos, né? Que a gente já viu na prática que transforma a vida das pessoas, né? Transformou a nossa vida, já transformou a vida de muita gente que a gente conhece, no próximo a nossa, né, Cris? A gente quer levar isso para esse momento que é tão delicado, né, Cris? Que é o momento de ser mulher, é super delicado no geral, né? E a gente vai entrar agora no assunto da caixinha. Cris, quer começar aí? Vamos lá, vamos começar. Essa questão da verdade, né, da objetividade, isso é um ponto muito importante para a gente, e eu acho que esse é um gancho legal também para a gente falar da pergunta, né? A Thay falou aí que a gente está aqui gravando um vídeo e a gente gosta muito de falar, assim, né, a gente gosta muito de conversar, isso é uma prática nossa. E a gente acredita que as conversas elas são capazes de grandes curas, né? Porque quando a gente se coloca verdadeiramente, quando a gente se coloca de forma espontânea, entregando o nosso melhor, né, dentro daquilo que a gente tem, para nós mesmas primeiro e também depois para as outras pessoas, é que a verdadeira cura acontece. Então a gente também está aqui de forma muito franca, assim, muito honesta, né, tendo essa conversa entre nós e com vocês, para falar de coisas que são sensíveis, são importantes, de uma forma verdadeira, né? De uma forma pura, vamos dizer assim. A pergunta é qual é o maior desafio hoje, né? Assim, considerando o mundo de hoje, o mundo que a gente vive, qual é o maior desafio para o desenvolvimento profissional da mulher, né? O que você acha? A gente perguntou lá para as nossas companheiras de movimento, né, para as nossas seguidoras, o que você acha que é o maior desafio hoje? E aí, como a gente falou lá no início, praticamente todo mundo respondeu a mesma coisa, né, com pequenas diferenças, que a gente pode sintetizar numa resposta que é assim, conciliar, né, conseguir focar no trabalho, conseguir focar na carreira, nos objetivos, tendo todo um mundo que você tem que dar conta, né? De casa, de filho, da sua vida, da sua saúde, enfim, tudo que a gente sabe que a gente vive no dia a dia. E eu acho que essa questão, por exemplo, da verdade, né? Da honestidade, ela talvez seja o ponto de partida para a gente entender isso, né? A primeira coisa é quando a gente sabe exatamente aquilo que a gente quer, né? E aí, às vezes, a gente vê muita coisa. Hoje, com a internet também, você tem uma profusão de informações que pode até causar uma certa ansiedade, né? Porque todo mundo fala alguma coisa, todo mundo tem uma opinião, e aí você fica assim, caramba, eu tenho que dar atenção para tudo isso, né? Primeiro, a gente tem que dar atenção para nós, né? Assim, o que eu realmente quero, aonde eu quero chegar. E isso não é uma coisa que você acorda sabendo. Eu acho que isso, para mim, ainda está, inclusive, em construção, porque a gente também vai mudando, né? E a gente vai ajustando aí esses objetivos de vida. Mas, mesmo que eles sejam ajustáveis, né, ajustados, eles têm que estar minimamente definidos para nós.
Aonde a gente quer chegar? Quem somos nós? Talvez, quem é você? Essa é a grande pergunta, assim, da humanidade. Quem sou eu, efetivamente? Que a gente se perde no mundo, né? No mundo de tantas demandas, e com essa ideia, né, de que a mulher ela é multitarefa. Isso é muito confortável, né? Principalmente para quem não é mulher. Porque, assim, se a mulher é multitarefa, então ela dá conta de tudo. E aí, será? Né? Será que a gente dá conta de tudo? A gente também não deixa de dar conta de nós, daquilo que a gente realmente quer. O que a gente quer? Né? Tem uma diferença entre aquilo que você tem que fazer, e será que tem mesmo? Né? Também é uma questão. E aquilo que você quer fazer. Claro, se você tem filhos, né, como nós somos mães, né, então, assim, a gente optou por ter filhos, por ser mãe, então a gente entende que há um grande trabalho a ser feito ali durante muitos anos, que é o maternar, né, cada fase tem uma demanda. Ok, a gente quis isso, né, em algum momento a gente fez essa opção, e a gente tem que dar conta daquilo, a gente, né, não vai ter um filho para abandonar e não criar e não fazer nada. Mas como a gente, então, a partir daquilo que a gente quis fazer, que é ser mãe, a gente também consegue conciliar com aquilo que a gente quer para nós, né? Profissionalmente que seja, esse é o nosso foco aqui. Quem eu sou profissionalmente? O que eu quero conquistar? Né? O que eu faço hoje em termos de trabalho e geração de renda é satisfatório para mim? Satisfatório emocional e financeiramente? Ou você faz um trabalho que você não gosta e ganha um salário que você não acha satisfatório, vamos dizer assim, né? Poxa, eu gostaria de ganhar mais, eu acho que eu mereço ganhar mais. Acho que tudo começa pelas perguntas, né? Pode parecer que isso está um pouco distante do nosso ponto principal, mas na verdade é um caminho necessário. Se você faz algo que você não gosta, ou que você pelo menos gostaria de estar fazendo outra coisa, profissionalmente falando, por que você chegou a esse ponto, né? Ah, porque eu estava num estado de emergência e eu tive que acessar esse trabalho e ficar aqui até me estabilizar. Então, veja esse trabalho como uma transição. Então, isso é algo temporário. A partir daqui desse ponto, eu vou me planejar para então chegar num trabalho ou numa função, num cargo, ou eu quero abrir minha empresa, o que quer que seja, que realmente você queira, né? Viver aquilo que a gente não quer, eu acho que é a maior frustração que a gente pode ter enquanto ser humano. Mas viver aquilo que a gente não quer tanto, entendendo que é transitório e aproveitando esse momento para se planejar, eu acho que pode ser a grande sacada, né? O que você acha, Thay? Ô, Cris, eu concordo muito com isso e complementando, eu penso que eu tenho vivido muito isso, né? Nós vivemos isso o tempo todo. E a gente precisa entender que, pelo fato de sermos multitarefa, como a Cris falou, e ter que dar conta de muita coisa, algum aspecto não vai estar tão bom quanto a gente queria que ficasse. E a gente tem que entender que está tudo bem, sempre pensando o porquê, né, Cris? Essa pergunta do porquê, e sempre começar com uma pergunta é muito importante, que a gente foge do ciclo de culpa, né, Cris? A gente se culpa muito o tempo todo, e isso vai minando nossa autoestima, porque a gente já acorda culpada. Ah, podia ter acordado mais cedo, né, Cris? Podia ter começado o dia fazendo exercício físico, a casa já podia estar limpa. A gente já acorda se culpando o tempo todo em várias áreas da nossa vida. Nossa, já era para eu ter feito isso lá no meu trabalho, eu não fiz. Então, antes de começar a se culpar, vamos começar com pergunta, né? Por que que eu não terminei isso a tempo ou antes? Por que que eu não acordei mais cedo? Normalmente, meu filho passou a noite acordando, a madrugada acordando, né? Então eu fiquei muito cansada. Ou então fui dormir muito tarde. Então comece com pergunta, né? Então antes de começar a se culpar, faça uma pergunta. Por que eu estou me sentindo desse jeito, né, Cris? E uma coisa muito importante que a gente tem vivido muito hoje é a vida das pessoas nas redes sociais. As vidas perfeitas, aquela mulher ali super produtiva, super bonita, que está feliz o tempo todo lá com o marido, com os filhos, está fazendo viagens super legais. A gente tem sempre que lembrar que rede social
não é necessariamente a realidade, né, Cris? Não é a vida real daquelas pessoas. Com Então, certeza. a vida real traz muitas outras coisas, gente. Um relacionamento da vida real não é você não recebe flores todos os dias do marido quando ele chega do trabalho. Ele não vai se oferecer todas as vezes para lavar a louça, limpar a mesa, limpar a casa. Não. A vida real é muito diferente, né, Cris? Claro. A gente sabe, a gente vive isso, né? A vida real. Então, tentar fugir dessas armadilhas de achar que a vida dos outros é perfeita, é ideal, e a nossa não está do jeito que a gente quer, então não é boa. Então, acolha a sua vida do jeito que ela é hoje e identifique, através de perguntas, onde que você consegue dar algumas melhorias, né, Cris? Através dessas perguntas. Por que eu não comecei a fazer isso, que é o meu projeto de vida, que eu sempre quis? Por que eu estou deixando ali de fazer isso, né? Aí você vai identificar as causas, né? Então, voltando à pergunta central, né? Que qual é o maior desafio da vida profissional da mulher hoje, né? Que a maior parte das respostas foram conciliar tudo isso, né? Então, conciliar, né, Cris? A palavra que a Cris trouxe aí logo no começo da resposta. Conciliar. Então, de que forma que eu consigo conciliar isso tudo sem ficar com esse sentimento de culpa, de incapacidade, de que sempre estou deixando alguma coisa de lado, sempre tem alguma coisa ali que não está do jeito que eu queria, e isso vai acontecer sempre. Sempre vai ter alguma coisa que não vai estar do jeito que a gente quer, né? Porque nós estamos vivendo a vida real, nós não estamos vivendo uma vida de fantasia, de rede social, né? Então, a gente vai ter que priorizar alguma coisa o tempo todo, né? Então, o que é importante hoje para a nossa vida, né? Vamos trazer para a parte profissional, né? Que foi a nossa pergunta central. No que eu quero me tornar profissionalmente, né? E a partir da resposta a essa pergunta, a gente consegue ali dar prioridade para o que vai nos aproximar dessa nossa vontade profissional, né? E entender que, de repente, a casa não vai ficar do jeito que a gente quer o tempo todo, a questão com os nossos filhos, a gente não vai conseguir dar atenção a eles que a gente gostaria de dar, ao nosso cônjuge, ao nosso companheiro, né? A nossa família, nossa mãe, nossos irmãos e o nosso entorno familiar, os nossos amigos, a gente não vai conseguir ser perfeito em todos os aspectos, né? Mas pensando na nossa vida profissional, que é super importante, né? O que eu quero me tornar, o que eu quero ser profissionalmente daqui certo tempo. Então, a partir, como eu falei, da resposta a isso, você começa a dar prioridades ali e vai dando conta do jeito que a vida vai permitindo, muitas das vezes, né, Cris? É isso, é isso. E você falou, você tocou num ponto importante, que eu acho que tem muito a ver também com isso que a gente vive hoje, né? Tem se falado bastante, é importante discutir. Esses dias eu conversando com uma amiga que é psicóloga, e ela falou assim, as pessoas já chegam dizendo assim, eu sou muito ansiosa, né? E a gente tem que quebrar isso e dizer assim, você não é ansiosa, você está ansiosa, porque a gente recebe estímulos o tempo inteiro, né? O que está se chamando aí dessa dopamina barata, vamos dizer assim, né? A dopamina mais superficial, que você rápida, né? Que você pega o celular e aí você começa a passar horas ali vendo um mundo que não é o seu mundo interno, que na verdade deveria ser o mundo para o qual você está olhando, né? Vendo um mundo que supostamente é perfeito, porque ele é feito para isso, para ser um modelo, né? Para ser postado ali. Ninguém faz uma selfie horrorosa e posta, só se for né, uma coisa mais de bem-humorada, assim, olha como eu acordei hoje e tal. Né? Mas geralmente a pessoa escolhe a foto mais bonita para postar, e você não está daquele jeito o tempo todo. Né? Tem dias que você está sentindo um pouco mais assim, está mais cansada. A gente, nem todo dia a gente acorda e o cabelo tá bom, né? Assim, tem dia que o cabelo também não tá legal, e aí você fala, isso aí mesmo, vamos embora, que a vida é assim. Aí eu acho que se trata mais de verdade. A verdade é possível, a verdade é o ideal, do que perfeição. Perfeição não é possível, perfeição não existe. Então, vai gerar cada vez mais ansiedade. O que a gente entende como estar com as pessoas que a gente ama, dar atenção, né? Será que a gente também não está projetando uma coisa que é perfeita e que não existe, né? Porque assim, existe o outro também.
Será que o outro também quer aquele tipo de perfeição que a gente idealizou? Ou talvez ele queira só a nossa verdade. Então, é libertador, eu acho, né? Quando a gente faz essa transição de sair dessa pressão da verdade, da perfeição, do que tem que ser, do ideal, de aonde você tem que chegar, para a verdade, porque aí realmente você foca naquilo que é verdade para você. Será que esse objetivo profissional que você tem hoje, e aí é uma pergunta, né? A pergunta ela não é tendenciosa, não tem uma resposta certa, cada um vai ter sua resposta. Será que o seu objetivo profissional hoje, ele é condizente com a sua verdade? Ou ele é algo que você pegou do mundo externo e trouxe para você, né? Poxa, eu vi essa mulher aqui no Instagram, ela tem a minha idade, ela faz isso. Eu me pego fazendo isso às vezes. A gente se compara, né? A gente se volta para o externo. Ela tem a minha idade e ela está fazendo isso. Poxa, eu acho que eu deveria estar fazendo isso também, né? Porque está dando certo para ela. Será? E está dando certo para ela, né? Eu sou outra pessoa. O que eu realmente quero? E eu acho que cada dia mais esse trabalho ele se torna mais importante e também mais difícil porque os estímulos são muitos, né? O tempo todo, os meios de comunicação estão querendo tirar a gente do nosso eu e levar para fora, né? Para o mundo, para o outro, para um modelo de beleza, para um modelo de comportamento, para um modelo de sucesso. O que é sucesso para você? Talvez seja diferente do que é para mim. Né? Qual é a casa dos seus sonhos? Qual é o carro dos seus sonhos? Qual é a viagem dos seus sonhos? Né? Não do meu. Do meu eu sei. E o seu? Então, se fazer perguntas sem pensar no que é certo, sem pensar em ideal, sem pensar em perfeição, mas se fazer perguntas com o olhar de uma criança, né? Assim, com uma pureza, como se realmente você fosse inocente naquele sentido, como se você não soubesse. E, no fundo, a gente nunca sabe muita coisa mesmo, né? Se faça perguntas sobre você. E aí eu acho que esse é o ponto fundamental, o ponto de partida, vamos dizer assim, para a gente sair de um estado não tão desejável para aquilo que a gente, né, onde a gente vai se sentir mais realizada, as perguntas, e a partir disso a gente chega num outro ponto, e aí aquilo que eu falei também sobre a importância da racionalidade, né, Thay, que a gente tem muito isso, nós somos mulheres muito mentais, né? E também por termos essa trajetória como pesquisadoras, professoras, muita leitura, muita escrita, muita tudo, isso também se reforçou, que é a organização, que é a gestão. Então, a partir do momento que eu me faço perguntas e já identifico pelo menos o que eu não quero e tenho pistas ali do que realmente faz sentido para mim, como eu me organizo para chegar nesse ponto, né? E aí esse vai ser o trabalho, entendendo que às vezes você também está projetando um tempo ou um prazo que não é real para você, porque você é mãe, e aí você tem ali seus percalços da maternidade, né? Poxa, hoje eu queria terminar esse projeto. Isso acontece o tempo todo comigo, já aconteceu muito. Eu queria terminar esse projeto, mas justamente naquele dia eu precisei dar atenção para alguma questão da minha filha, né? Seja de saúde ou de escola, ou às vezes até mesmo um dia que ela não estava muito bem, e eu entendi que eu precisava me dedicar mais a ela. E aí aquilo já muda o meu planejamento, né? Então, ter essa maleabilidade é importante e já contar com ela, né? Não fazer projeções irreais que vão te deixar mais frustrada ainda. Do tipo, eu tenho que conquistar isso até o fim do ano. Será que tem? Por que que tem? Né? Poxa, que ótimo! Se será, vai ser ótimo se você conquistar isso até o fim do ano. Mas talvez se você desapegar um pouco disso, você conquiste até antes porque você libera essa ansiedade, essa tensão que vai te fazer não viver nada, porque aí assim, eu tenho que fazer aquilo hoje ou até o fim do ano. E aí se acontece algo no meio do caminho e eu acho que aquilo já atrapalha o meu planejamento, eu não consigo me dedicar àquilo que aconteceu, que às vezes é importante, né? Seja uma questão até sua, e eu também não vou, eu vou ficar tão frustrada, tão aborrecida, que eu também não vou conseguir conquistar aquilo no prazo que eu estabeleci, que pode ser um prazo cruel para mim, né? Irreal, que não leva em conta a minha saúde, por exemplo.
Ah, não, então é só eu não almoçar, um exemplo bem simples, né? Tem exemplos mais graves. Eu não vou almoçar porque na hora do almoço eu faço isso, 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 aí de noite eu janto, né? E aí você chega no fim do dia desesperado, aí você come qualquer coisa, e aquilo nada dá certo nesse sentido, porque você não teve organização. E organização não quer dizer rigorosidade, né? Não quer dizer que você vai ter às 4h52 eu vou fazer isso, aí às 4h54 eu já vou ter terminado. Não, organização é você se planejar, mas também deixar espaço para essa fluidez, essa maleabilidade, né? Entendendo que a vida tem seu próprio fluxo e que a gente nunca tem controle de nada, por mais que a gente queira, né? A gente sempre quer controlar tudo, mas a gente não controla. Então, assim, é possível se desenvolver profissionalmente e dar conta de tudo isso? Claro que é, com as perguntas certas, com organização e entendendo também o que isso, como é que isso se encaixa na sua própria vida, né? E não na vida do outro. Então, a base de tudo a gente sempre vai voltar, que é o autoconhecimento, né? Que é a gente saber o que é importante para nós. Não é isso, Thay? É isso mesmo, Cris. É um assunto que dá um tempão aí Rende, a gente né? Rende conversando, né? muito, não acaba. Rende demais. Então, esse é só um começo da abordagem, né, Cris, que a gente quer trazer para vocês, e a gente vai trazer mais vídeos com temas assim, né, que incomodam tanto nós mulheres, né? Essa parte profissional é muito cobrada de nós, mas é uma coisa que a gente percebe, né, Cris, somos mais nós mesmas que nos cobramos, né? Então, faça seu planejamento, identifique quais são as prioridades, faça as perguntas cruciais aí, as perguntas importantes, para você se conhecer nesse aspecto, né? Saber o que realmente você quer, onde quer chegar e o que precisa ser feito para alcançar. Mas isso dentro da sua verdade, como a Cris falou. Não é bom pegarmos experiências e exemplos de outras pessoas para tentar encaixar de toda forma na nossa vida, né? Então, encontrar a nossa verdade, entender e a partir disso traçar aí nossas metas, objetivos e o planejamento, né, Cris? Com certeza. Acho que é legal cada uma que está assistindo aqui o vídeo colocar aí nos comentários de onde que está assistindo. É super importante até para a questão do movimento, né, Cris? Ah, isso é legal. Colocar aí no comentário de onde é que está assistindo, qual é a sua cidade, o seu estado, até o seu país, que esse vídeo a gente vai distribuir aí para outros países também. E colocar aqui para a gente, né, qual é o seu maior desafio hoje para se realizar profissionalmente, como que você está se sentindo aí nesse momento, né, profissionalmente, como é que está seu trabalho, sua profissão, sua atuação, qual é seu objetivo profissional? Então, como é que está seu momento profissional hoje? Compartilha com a gente aqui, que a gente traz depois um vídeo mais falando mais sobre esse assunto específico, né, Cris? Sim, sim, a partir daí a gente vai desdobrando, né? A gente quis trazer hoje aqui nem acho que é uma resposta, mas a gente quis trazer algumas ideias, né? Alimentar um pouco essa discussão de forma mais ampla para a gente pensar assim no que é essencial, né? Porque essa pergunta também ela machuca mais na medida em que a gente se cobra mais e se espelha mais no outro, né? Quando a gente consegue, por mais que você, claro, a gente falou das histórias, né? Você lê histórias, você conhece pessoas, você tem exemplos o tempo todo. Nós somos seres sociais, a gente se constrói também a partir do outro, mas não por forçar, né, uma identidade. A gente não está pegando a vida do outro, a identidade do outro, mas entendendo quais são os pontos de semelhança, de aproximação, quais são os pontos de distanciamento, qual é o contraste, e a gente vai se construindo, né? A partir de outras histórias, por exemplo, às vezes a gente lê um livro incrível e fala assim, nossa, esse livro me transformou, ele virou uma chave, né? A partir daquela história, eu consegui transformar alguma coisa em mim, né? Então, o que é esse sucesso profissional que a gente busca enquanto mulheres, né? Isso é algo também que eu acho que historicamente a gente vive de forma muito intensa hoje, porque
há bem pouco tempo atrás, né, em termos assim, de história da humanidade, nós não tínhamos nem essa opção, né? A mulher ela estava colocada no lugar ainda, a- vamos colocar aí até o século, até hoje, né? A gente ainda sofre muito preconceito, misoginia, a gente ainda recebe menos que um homem, né? Para exercer a mesma função, a gente tem muitos desafios. E isso também fez com que nós reagíssemos a isso de forma muito prejudicial a nós mesmas, né? Porque então nós somos multitarefas, nós somos capazes, nós temos que mostrar que somos capazes. Nós não precisamos mais mostrar, claro que nós somos muito capazes, né? Muito capazes, inclusive, de viver essa pluralidade que o masculino, de alguma maneira, deixou de experimentar por conta da forma como a cultura veio se formando, né? E a mulher, ela vive isso de forma mais natural, de enxergar a vida, um modo de ver o mundo, né? Os afetos, as relações, isso no universo feminino ainda a gente ainda tem uma conexão maior com essa essência da natureza, né? O masculino ele também foi levado a se desconectar, a ser provedor, a estar sempre alerta, a estar sempre pronto para a guerra, né? E isso permite aos homens, vamos dizer assim, não sem um custo, né? Eles também pagam um preço muito alto, permite aos homens se dedicar muito mais ao trabalho, que eles têm que provar nesse sentido, né, de serem provedores, de terem sucesso, que o homem adulto tem que ter, já tem que ter conquistado na vida, né? A mulher, ela nós trouxemos para nós mesmas esse papel justamente por conta dessa luta, né, de querermos igualdade. Nós queremos igualdade, sim, de direito, porque somos seres humanos, e, enfim, não achamos que somos melhores nem nada, masculino e feminino se completam, né? Mas é preciso um pouco mais de leveza, eu acho, tirar essa carga externa e fazer as perguntas certas para nós mesmas, né? Do que você quer e com a vida que você tem, levando em conta a vida que você tem, né? Seja o que quer que seja aí parte da sua vida. Eu tenho filho, eu tenho gato, eu tenho casa, eu tenho uma empresa, eu tenho meus outros projetos, eu dou aula de yoga, eu tenho minha família, minha mãe. Como é que tudo isso pode ser vivido de forma verdadeira, né, e honesta, assim? Então, sem grandes expectativas, sem muita pressão, sem muita ansiedade. Não é fácil, mas é simples e é possível, né? Quando a gente começa a desligar aí alguns dispositivos externos que ficam pressionando a gente e a gente se volta para dentro. E aí, é claro, organização, meta, e aí a gente tem várias ferramentas que a gente trabalha e desenvolve nesse sentido, né? Principalmente na mentoria. No livro a gente já tem bastante coisa também, para momentos assim mais específicos de, vamos dizer assim, uma vulnerabilidade emocional e também financeira, mas na nossa mentoria a gente trabalha com ferramentas de gestão, organização, para construir, né, aquela vida que a gente realmente deseja. Porque às vezes eu conheço pessoas que lutaram a vida inteira, lutaram mesmo, né? E eu nem acho que esse seja o caminho da luta. Para conquistar uma vida e acabaram frustradas, porque quando chegaram lá, inconscientemente, o inconsciente não mente, né, perceberam que não era bem aquilo, né, que aquilo não fazia tanto sentido para elas, que elas trabalharam tanto, sofreram tanto, abriram mão de tanta coisa, e aí, por quê? Né? Porque havia um padrão externo o tempo todo ali levando aquilo. Então, acho que esse é o maior desafio, né? Desconstruir esse padrão externo, trabalhar o seu interno, né? Para ir, a partir daí, dar os passos na direção certa, porque senão você anda para o lado que não é para andar, então não vai ter, né, a felicidade que você está buscando. Eu acho que é isso. Incrível, Cris. É um assunto que até nós que abordamos, pessoal, o assunto é um assunto que toca muito a gente também, né? Que é a nossa realidade do dia a dia. E acho que por hoje, Cris, a gente
pode encerrar, né? E pedir Não, vamos parar, senão a gente não para também, né, Thay? Para a gente não se obrigar a parar, a gente vai ficar aqui, né, 24 horas falando. E a Vamos gente deixar para pede outras vezes. que quem gostou do tema, da abordagem, curte aqui nosso vídeo, né, Cris? Que isso ajuda com que esse vídeo alcance mais mulheres, né? Que muito mais mulheres consigam acompanhar esse conteúdo e que ajude a fortalecer aí o nosso dia a dia, trazer um ânimo aí para a nossa vida, no nosso dia a dia mesmo, né? A gente precisa de palavras de ânimo para a gente continuar essa jornada aí nossa. Com certeza. E ajuda também a gente a entender se o que a gente está falando aqui está fazendo sentido para vocês e ajuda a gente a construir, né? Porque é um movimento. Então, assim, não faz sentido. A gente também não acha que é dono da verdade. Isso também é algo que a gente vem construindo na nossa vida, com sucesso, né? Em algumas áreas, a gente viu que funcionou e a partir daí a gente trouxe essas nossas ferramentas, né? Coisas que a gente criou, coisas que a gente trouxe que já existem, né? Do mundo da gestão, por exemplo, da administração, do empreendedorismo. Mas aí a gente está sempre construindo, estar aberta a isso é fundamental, né? É um movimento. Então, na medida em que a gente troca, é que a coisa vai ganhando força, vai se legitimando, vai se tornando mais, vai fazendo mais sentido, né, para todo mundo. Vai se tornando mais verdadeira, né? Porque ela realmente é humana. A gente não está aqui como detentoras da verdade, longe disso. No máximo, nós somos buscadoras da nossa própria verdade, né? E aí a gente acredita que esse modo de viver é que pode ser um facilitador, né? Uma iluminação aí para nossas irmãs que também estão nessa busca, às vezes não sabem muito bem por onde começar ou como prosseguir. A vida tem alguns atropelos, né? Como a gente falou lá sobre o livro, uma coisa traumática, né? Por exemplo, uma traição, é algo que desestabiliza muito. Então, como é que você se mantém nesse propósito todo quando algo assim acontece, tira seu chão, tira sua base, te desestrutura, né? Então, a gente está nessa busca, nesse trabalho coletivamente. Então, gratidão, agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente. Quem estiver assistindo, deixa um comentário aí para a gente saber. Segue a gente lá no Instagram, para a gente também ir construindo junto aí esse movimento. Isso mesmo, e todos os dias nós estamos lançando caixinhas, né, Cris? Caixinhas de pergunta, e se vocês puderem entrar lá no nosso Instagram e colocar a resposta lá para a gente trazer no próximo vídeo a abordagem e contemplar aí as respostas de vocês. Legal, isso aí. Maravilha. Beijo, gente. Beijo, gente. Até Beijo, o tá? próximo vídeo. Tchau, Cris. Até o Tchau. próximo. Até.